Salve, salve, querido ouvinte! Estamos começando mais um episódio aqui do nosso queridíssimo Exaustos, mais uma vez aí com você, no seu transporte coletivo, na sua casa, quando você faz as suas atividades. Estamos aqui para o 14º episódio. Aí, não precisa de ajuda. É? É, 14º. Nossa, tamo bem. Estamos A indo bem. locomotiva do Exaustos está toda. E para apresentar essa bancada, eu, Vitor Trindade, e ao meu lado direito, o senhor queridíssimo... Francisco Junqueira, o leão não se importa com a opinião das ovelhas, mas eu me importo. E ao meu lado esquerdo... Ariane, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com todos vocês. Se não tiver, pau no seu cu. Hoje eu tô irritada, já tô avisando desde o início, gente. Aconteceram acontecimentos, Mercúrio retrógrado a toda aqui, e eu estou full putaça. E ela tá falando isso com um chifre de unicórnio na mão. Não é uma figura de linguagem. Ela está com um chifre de unicórnio na mão. Então, é aquela coisa. Se eu sair e perder a linha, ainda mais nesse assunto que já também me deixa puta, vocês já se preparem, porque é isso mesmo. Conheçam essa Ariane. Hearts on Fire, meus senhores. Hearts on Fire. E sobre o que falaremos hoje? A gente vai falar de um assunto muito caro a todos nós, e imagino a parte dos nossos ouvintes, parte para todo mundo, parte para qualquer ser humano, que é a nossa autoestima. O que Continua. Desculpa, é que ele fez um gesto com a mão. Eu estava dando um sinal para o nosso cameraman que ele poderia começar. Eu ainda tô tentando me habituar com essa nova fase do Exaustos, essa fase 360 do Exaustos. A gente vai falar sobre autoestima e sobre a nossa relação com a autoestima, tentando alcançar o ouvinte através das nossas relações, porque a gente tem uma relação muito... não é exagero dizer conturbada com a autoestima, né? Nós três temos isso em comum aqui. Até a gente já chegou até o 14º episódio, o ouvinte deve ter provavelmente percebido que a gente tem uma longa trajetória de sobrevivência aqui quando o assunto é autoestima, né? Sim, na verdade a autoestima, ela pauta, nos últimos anos, ela pauta a minha vida, né? O meu trabalho, a forma como eu me relacionando comigo mesma e com as outras coisas. Então, assim, eu falo muito de autoestima, as pessoas vêm atrás de mim muitas vezes pra mudar a relação delas com a autoestima, embora eu não saiba de porra nenhuma. É muito engraçado quando eu abro as perguntas lá do Instagram e eu às vezes falo assim, fala alguma coisa curiosa sobre mim, eu digo se é verdade ou mentira. Eu fiz isso esses dias. E vieram umas 3, 4 pessoas. Não, porque eu tenho certeza que você é uma deusa da autoestima e do amor próprio, não sei o quê. E me inspira muito. E eu fico me sentindo uma farsa, porque eu falo assim, ninguém é uma deusa da autoestima e do amor próprio. Se eu tô passando essa imagem, tá tudo muito errado. Porque isso é uma construção diária, a gente tá todo dia nessa luta aí. Mas que bom que eu inspiro as pessoas a se sentirem bem com elas. É muito difícil, não digo que é difícil falar sobre autoestima, mas é complicado falar de autoestima, principalmente nós que trabalhamos com comunicação e criação, porque isso é o que dita muito o nosso trabalho, isso que conduz o nosso trabalho, a forma como que a gente está percebendo o mundo, que a gente trabalha com comunicação, a gente trabalha com criatividade, com tudo, a forma como a nossa ótica do mundo que influencia diretamente no trabalho que a gente produz. E não é necessariamente o que a gente está sentindo, né? Sim, e a nossa autoestima faz totalmente diferença nisso. Mas pra gente desmistificar tudo sobre o que é exatamente a autoestima, pegando a gente pela minha pouca pesquisa. O que seria autoestima? A gente indo pela auto, que já é uma composição da própria palavra, estima seria um valor. Uma estimativa, um valor, uma quantidade. Auto, ou seria o valor, o próprio valor, ou seria... Acho que é um juízo de valor. É o valor, verdade, né? O quanto de valor que você tem sobre si mesmo. Então, partindo desse pressuposto, é essa definição que a gente tem que começar a construir, começar a conversar sobre isso, sobre o quanto que é de valor que você dá pra isso e como isso dita a nossa vida. Autoestima, a definição básica é exatamente isso. É a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. E aí, na psicologia, fala sobre isso, sobre a avaliação subjetiva que a gente faz de nós mesmos, da avaliação que a gente tem em relação aos nossos triunfos e às nossas perdas, porque tem muito isso também, a gente condiciona a nossa autoestima às nossas conquistas, muitas vezes. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre como não é pra fazer isso, meu amor. Não condicione sua autoestima às suas conquistas. É porque é às vezes, assim, acho que a nossa conversa ela orbita porque nós fazemos julgamentos muito severos
sobre nós mesmos, sobre a nossa própria imagem, né? O jeito que nós nos vemos não é necessariamente o jeito que o outro nos vê, mas a nossa preocupação constante com o que os outros, com o jeito que os outros nos veem, ou que eles podem estar pensando de nós, ela pauta necessariamente como nós reagimos, como a gente lida com o mundo lá fora, e ela às vezes condiciona comportamentos que nós não teríamos se nós não estivéssemos tão preocupados com o que o outro vai pensar. Eu acredito que a autoestima ela é o ponto de partida. Porque é a forma como a gente se relaciona consigo mesmo que determina a forma como a gente vai se apresentar para o mundo, a forma como a gente vai se sentir confortável para fazer as coisas. Então, é essencial. Eu acho que, tipo, principalmente em grande parte das pessoas, o problema da autoestima, ela se dá porque a gente pula algumas etapas. O retorno que as pessoas falam sobre o que elas enxergam de nós, sobre como que elas acham que é a nossa autoestima, é porque nós ficamos esperando primeiro esse feedback para termos certeza de como é que nós nos enxergamos, porém a nossa ótica está baseada no outro. Então, é meio que a gente está pulando etapas. Para a gente construir o que o outro quer que enxergue de nós, nós temos que construir isso dentro de nós mesmos. E não simplesmente maquiar uma realidade e passar para aquela outra pessoa e acreditar que aquela ótica que a pessoa tá vendo de nós mesmo é a verdade. E você sabe que não é a verdade. Sim. Mas é porque muitas vezes isso começa e a gente não sabe. A gente cresce com uma ideia estúpida, um tipo de pensamento tacanho, covarde. Todo mundo aqui já ouviu que bullying é normal porque fortalece. Acredito no que eu vou dizer pra vocês. Uma esmagadora parte dos problemas de autoestima e autoimagem que nós temos, eles partem de coisas que aconteceram na nossa infância e na nossa adolescência. Isso vira coisas que, se você for destrinchar, atrapalha o seu andamento profissional, atrapalha o jeito que você se enxerga como aparência, como pessoa, como valores. Tudo isso começa em rejeições na infância e na adolescência. Quando você pega uma criança ou um adolescente que está sofrendo bullying pela aparência dele, você pressiona tanto e não tem nenhuma interferência de fora, alguma coisa no sentido de ajudar, você tá começando a criar nessa cabeça infantil, nessa cabeça adolescente, o seguinte pensamento: se essas pessoas me detestam tanto sem que eu tenha feito nada, talvez porque eu tenha aparência diferente, talvez porque eu seja um pouco mais fora dos padrões, é possível que a culpa seja minha, então. Uhum. E isso evolui, isso vira uma semente, e ela vai criando raízes muito profundas dentro de nós. E ela acaba, assim, criando folhas no nosso universo profissional. Quando a gente, por exemplo, ouve alguma coisa, a gente aceita uma coisa que é destrutiva para relacionamentos abusivos, ou para as nossas inseguranças mais profundas a respeito de estética, de comportamento. Eu acredito que a gente tem que mudar a forma como a gente lida com isso e como a gente cria as pessoas desde muito pequena mesmo. Porque o que acontece? Nós temos uma sociedade cheia de padrões, e aí a gente tá falando não só de padrões estéticos, embora esses sejam os que a gente lida com mais frequência, principalmente hoje a luta contra os padrões estéticos é uma coisa muito grande, muito falada, mas nós vemos uma sociedade que já vem com os moldes pré-formados para tudo. Então, profissionalmente, você tem que ser isso ou aquilo, espera-se isso de você no seu comportamento, isso de você da sua imagem, e aí de acordo com as caixinhas que você vai se movimentando. Então, nesse ponto, em religião você tem que ser assim, em educação você tem que ser assado, e a gente é educado desde pequeno nisso. E é aí que começa esse pensamento das outras crianças que fazem o bullying e tudo mais, e por que isso afeta tanto a gente? Porque a gente não é ensinado desde pequeno a aceitação. E é uma ideia... A gente nunca é ensinado a se conhecer bem e aceitar aquilo que a gente é. Isso fica tão normalizado que muitas pessoas não percebem como alguns problemas de hoje começaram ali atrás com esse tipo de coisa. Porque mas isso deixa eu naturaliza. O que acontece? Quando a gente não se conhece, a gente não sabe quem é ou o que gostaria de ser, porque a gente tá o tempo inteiro sendo influenciado por fora.
E quanto menos a gente aceita aquilo que é, e eu falo aceitar não no sentido de se conformar, porque se você não tá feliz com o que você é, você pode mudar, não tem problema nenhum. Mas antes de tudo, você precisa saber quem é você. E a gente não sabe, então o tempo todo, qualquer opinião externa acaba se tornando relevante e sendo uma coisa que vai perfurar. Não tem uma proteção, você é perfurado o tempo inteiro por essas coisas. Porque você não sabe quem você é, então as pessoas estão te definindo ali o tempo todo. Se alguém falar você é um bosta, você vai ficar pensando, nossa, eu sou um bosta mesmo. Será que eu sou um bosta? E isso vai te derrubar. É aquela sketch do Terça Insana. Que terça ou quinta insana, não lembro. O Terça Insana. Terça Insana, que falava do seu merda. A gente ficava desde pequeno chamando o moleque de merda e falava, eu sou um merda mesmo. E aí, tipo, as pessoas acham, quem é você? Eu sou o seu merda. Eu lembro, eu tenho uma memória muito tensa da quinta série. Eu tinha 11 anos. E eu tava numa escola grande, tinha acabado de chegar, e eu, por qualquer motivo que seja, eu gerava algum desconforto nos mais velhos que se sentiam compelidos a agredir verbalmente, às vezes até fisicamente. Foi um ano muito difícil, nessa escola, e eu tinha feito um amigo. E eu não tinha prestado atenção, não tinha me atentado ao fato de que esse único amigo que eu tinha, ele era uma criança afeminada. Eu não tinha prestado atenção nisso porque eu só tinha me apegado ao fato de, pô, alguém não me detesta aqui dentro. Eu ouvi de outra pessoa, em algum momento, que não anda com esse menino porque todo mundo comenta que ele é afeminado, tinha 11 anos. Eu fiquei com tão mais medo do que todas aquelas outras pessoas poderiam estar falando a meu respeito por estar andando com a única pessoa que gostava de mim, do que de defender essa pessoa. Terminei que eu me afastei do único amigo que eu tinha e minha vida foi muito mais infernal. Foi um 2001 isso, eu tinha 11 anos. Muito pior. E eu só fui voltar a essa história esse ano, que eu tava tendo uma conversa com a minha mãe, porque eu tenho os meus livros daquela época ainda, eu sempre fui muito apegado com os meus livros. E eu achei um livro que meus pais tinham comprado pra mim nesse ano, e nesse ano eu não sei porque me ocorreu essa história, e eu fui comentar com a minha mãe. Porque ela estava completamente apagada. E eu percebi que a gente tem muitas histórias assim, que na construção da nossa autoestima e autoimagem, que começam lá atrás e que a gente naturaliza 1 milhão de violências que depois vira, o bullying fortalece. Não fortalece. O bullying quebra uma pessoa de tal forma e que ela até consegue. A gente não está dizendo que as pessoas viram problemáticas e psicopatas. Ela até anda. Quando você machuca a perna e você não vai atrás de engessar, você não para de andar. Você começa a mancar só. Uhum. E você calcifica mancando. Eu acho que a gente viramos adultos que mancam. Eu cresci com essa ideia de que o bullying constrói caráter. Tipo, ele constrói caráter até a página 2, porque eu pratiquei e fui alvo de bullying durante muito tempo na minha vida. E na época que eu praticava exatamente para que não acontecesse comigo. O que acontece? Sempre tem o grupo dos popularizinhos na escola que ficam zoando, etc. E o que acontecia? O ouvinte pode não estar muito acostumado com a minha estética, mas eu sou esteticamente perfeito nerd. Eu sou baixinho, eu uso óculos, eu tenho cabelo, eu sou franzino. Ele é tão lindo, gente. Então, eu era um perfeito alvo. Só que o que acontece? Para eu não ser alvo, eu cedia da minha criatividade e da minha mente doentia a serviço dessas pessoas. Então, tipo... Pra que outra pessoa fosse. Pra que outra pessoa... Ou seja, eu dava ideias de fazerem zoeiras com outras pessoas ou praticarem determinadas atividades na escola que possivelmente seriam engraçadas, para que essas pessoas não se concentrassem em mim. Então, e as poucas vezes que eu me neguei a fazer isso, foi quando concentrou em mim, que eu lembro, assim, teve uma época que eu queria ir no clube de xadrez, na escola, e aí, beleza, eu ganhei um negocinho de xadrez e, tipo, ninguém na escola sabia jogar xadrez. Então eu tinha que jogar comigo mesmo. Eu não sei se quem joga xadrez, existe essa prática de jogar xadrez consigo mesmo, que é, tipo, você tentando bloquear a sua própria tática. E é normal isso. As pessoas ficavam me zoando e, tipo, mano, eu tava no meio da sala, não estava acontecendo nada, o professor tinha faltado, eu tava sentado brincando com xadrez, as pessoas iam lá, atacavam bolinha de papel no xadrez, ficavam atirando. Ou, tipo, velho, inúmeras outras coisas, tipo, que você pode sofrer. Cara, é um processo que a gente tá o tempo inteiro com tanto medo do julgamento alheio, de como as pessoas são cruéis
porque a gente não percebe que tá todo mundo se defendendo, de certa forma. E é nesse momento em que a pessoa se defende que ela acaba abraçando os estereótipos. Então, o nerd que zoa todo mundo, o bagunceiro, ou a gorda engraçada, amiga de todo mundo. Por quê? Porque as pessoas, elas fazem a piada antes para não sofrerem quando o outro vier. Mas elas estão sofrendo de qualquer maneira. Sim. Porque elas estão se enfiando numa caixinha do que elas não são apenas para pertencer. Então, vale a pena? Não vale. E a gente não tem como mudar o que aconteceu com a gente, mas a gente pode mudar a cabecinha da gente agora para ajudar as próximas gerações. E isso vem de uma galera aí, porque a gente está no momento de uma discussão hoje, os pais precisam assumir esse papel, porque os pais dizem que a escola é responsável por arbitrar essa situação, que a escola tem que dar educação. A escola, por outro lado, diz que só tem que fazer o básico tem que escolarizar, e que isso vem dos pais. Esse ato entre a escola e os pais é uma selva. A selva do mais bonito, a selva do mais magro, a selva do mais esperto. Todo mundo que foge disso, que não se encaixa, que não consegue encontrar um espaço porque pode ser mais inibido, pode ser mais fora do padrão, como a Maria mencionou, essas pessoas ficam expostas. É uma violência tão grande que acontece entre crianças e adolescentes. É extremamente violento, é extremamente cruel. E essas pessoas precisam entender, porque os anos passam e a gente sobrevive de fato. Mas a gente não percebe como isso pauta inúmeras dificuldades que a gente cria ao longo da vida e quebra uma pessoa. Uma pessoa, ela cresce quebrada em função de coisas. Então, como a Mari falou, a gente não pode resolver, a gente tá tentando tratar hoje em dia. E uma coisa que a gente tem que pontuar também, que hoje é muito pior do que quando a gente era mais novo. Porque existia o bullying dentro do núcleo da escola. E aí, quando sair da escola, talvez se você morasse na mesma rua dos coleguinhas que estavam zoando, mas as chances eram pequenas. O maior problema era dentro dali do universo da escola. Hoje, quando você é criança de tudo, você já tem um tablet. Aí você entra na adolescência, já tá todo mundo nas redes sociais, porque, enfim, neném já nasce tendo Instagram. Então, assim... Absurdo isso. Aquela piadinha que começou na escola, ela vai se espalhar. Fotos zoando a criança, memes, tudo. Então é uma coisa que acaba minando a pessoa e deixando ela sem saída. E como você falar para uma mente sensível, uma mente que está em desenvolvimento ainda, que tá tudo bem? Porque tudo bem, a gente tem lá quase 30 anos aqui, os três. A gente já tomou todas as porradas da vida, já sabe o que esperar de todo mundo, sabe que o ser humano não é um lixo. Então, é mais fácil e ainda assim é muito difícil trabalhar a autoestima, começar a entender melhor quando bloquear o que as pessoas falam, ter força o suficiente para mandar um infeliz tomar no cu ou virar as costas e não ouvir. Mas quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente só quer pertencer. A gente é uma esponja. Às vezes a gente não quer nem... Existe aquela figura do popular e tudo mais, mas, em geral, a maioria das pessoas passa pela adolescência querendo ser invisível, não querendo ser visto, querendo ter a sua liberdade. Ser visto, mas querendo ser visto da forma que você realmente é. Tendo a liberdade pra fazer o que é e fazer o que quer. A gente fez um comentário disso, né? Tipo, que a gente ouve muito, tem que ser espontâneo. Vem ser diferente e espontâneo com 15 anos numa escola escola privada de classe média, pra você ver o que já acontece. Inclusive, estavam falando de exposição, de ser jovem atualmente. Tem uma série que eu sou muito fã, que é American Vandal, tem no Netflix, pro ouvinte que quiser ver. Na última temporada, em todas as temporadas, eles exploram muito sobre essa questão do bullying. E tem um personagem nessa última, que ele é meio que o foco de toda a temporada, que ele mostra como ele foi uma criança, que ele mudou totalmente a personalidade dele por conta do bullying que ele sofreu. Tipo, ele tava brincando um dia e ele escorregou. Eu não sei se escorregou ou se ele realmente fez cocô na calça, mas ele era pequeno. E aí, por ser essa infância que é totalmente exposta à tecnologia, etc., a galera começou a chamar ele de calça cagada. Cresceu sendo calça cagada. Nossa, gente. Então, tipo, ele chegou, fez 16 anos e ele ainda é o calça cagada. Coisa que, tipo, era coisa de 8, 7 anos, tá ligado? E até hoje ele é o calça cagada. E aí foi uma coisa muito foda que, tipo, desencadeou em acontecimentos, se eu continuar a falar. E aí mostra que ele, tipo, mano, ele mudou totalmente. Ele era um moleque super feliz, super espontâneo, brincava com todo mundo. Ele ainda brinca, mas ele é um cara totalmente awkward.
por conta disso, porque ele tem muito medo de todo mundo. Porque até hoje ele é o calça cagada, porque as pessoas não esqueceram disso. Porque aquele acontecimento, quando ele tinha 9 anos, define quem ele é pro resto da vida. Tomando isso de Tolkien, a gente pode trazer como assim um grande problema de autoestima que também começa na infância e evolui, só desencadeia. E unindo o que você está falando ao que a Ari disse, que começa com o fato da aparência. Quando você sofre uma violência, isso se estende ao longo de toda a vida, só por não estar dentro de um determinado padrão. Então, houve esse problema da escola do mais gordinho, do muito magro, do com cara disso, do com nariz maior. Isso vai repercutir no crescimento dessa pessoa. Se ela cresce gordinha, ela cresce o tempo inteiro se sentindo culpado por ser assim. Porque ela tá ouvindo desde criança que ela não pode ser assim. Se ela tem o nariz maior, ela nasceu com o nariz maior. É o jeito dela. Ela veio assim. Eita! Ei, chegaram os aliens. O maior problema nesse aspecto, no aspecto da autoestima ligada à imagem, é que mesmo quando você não sofre bullying, mesmo que ninguém te fale nada, a gente sofre violência desde que a gente é criança. Uhum. Por quê? Porque você liga a televisão e são representadas apenas pessoas de um tal fenótipo. Entende? Você lê um livro, você compra um jogo de videogame e as mulheres são representadas de maneira X, se é que tem mulheres, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que está avançando muito e é por isso que a representatividade é tão importante. Porque às vezes eu... Não é mimimi. Às vezes, é isso que eu ia falar. Às vezes eu me pego pensando assim, caralho, eu virei uma pessoa muito chata. Mas não é verdade. A gente tem que cobrar, sim. Se hoje tem meninas que se sentem livres para serem quem elas são, para fazer transição capilar e se sentir maravilhosa, sabe? Para pegar e colocar uma blusa cropped, mesmo sendo gorda, ou mesmo não sendo magra, porque existe um abismo entre não ser magra e o ser gorda, né? É porque muitas pessoas deram a cara a tapa e aceitaram ser xingadas e brigaram para que as marcas e a publicidade e a televisão inserissem isso. É muito importante que a gente lute por isso. E eu sempre falo, não adianta aplaudir marca, entendeu? Pra mim não faz mais que obrigação. A gente fica feliz pela campanha, mas mas a marca tá ali pelos como é que fala? Por ela mesma, entendeu? Pela publicidade. Porque ela tá lucrando com isso. Eu vou fazer um Esse é o disclaimer assunto com o que do você momento. tá falando. Até 6, 7 anos atrás, isso ainda era difícil pra caramba. Isso é super recente. Muito e mais. a gente tá, assim, fazendo uma homenagem a você, inclusive. Que, tipo, você fala do seu tempo inteiro, tá mudando muita gente. Porque não acha, ouvinte, que isso é uma coisa que tá acontecendo 15 anos atrás. Isso é recente muito pra recente. caralho. E a Ariane, que vocês estão ouvindo aqui, ajuda pra caralho nesse sentido. E eu não fazer mais que a obrigação. Sim. Também, eu sinto isso. Porque, por exemplo, eu cresci inspirada por mulheres fodas e assim, eu nunca parei pra pensar, quando você é criança, você não parar, eu quero me inspirar em mulheres fodas. É que são as pessoas que estão ali, que fazem o que você gosta, que parecem com você. E aí tinha Joan Jett, tinha Pitty, e um monte de homem, que eu nem vou mencionar porque não importa no momento, no quesito representatividade, né? Pra mim, o que importa são as mulheres parecidas comigo. E a minha relação comigo mesma começou a mudar quando eu fui conhecer a Beth Ditto, do The Gossip, quando eu descobri a Tess Holiday. Então, assim, mulheres que, maravilhosas e gordas e se vestem e se colocam ali e todo mundo, ai, que linda. E eu falei assim, gente... É possível. Mas né? eu acho que nem é nem questão de ser o possível. Possível é possível, pra todo mundo existe o tempo Só que inteiro. o problema é que as pessoas só dão holofote, só dão... Quando essa pessoa é muito, muito... É igual usar o discurso do cara de periferia que ganhou a vida e falando, cara, você tá catando uma situação de 1 em 1 milhão. Então, tipo, você tá... A pessoa só é bonita quando ela é superstar. Ela só é incrível quando ela é superstar. Mas não é que a questão quando ela tá lá em cima. Exatamente. E aí o que a gente tá falando, a gente existe, essas pessoas existem. Por que elas não aparecem na mídia? Por que só aparece se for a Beth Ditto ou a Tess Holiday ou a Adele, que depois, entendeu? Porque quando aparecem só na mídia, elas elas são tão imersas dentro do estereótipo também. Sim, aí a gente tem que cobrar, a gente tem que treinar o nosso olhar. Tem que Quando é que você vai conseguir se aceitar sendo diferente? Quando é que as outras pessoas vão conseguir aceitar e respeitar a sua diferença? Quando elas virem que isso é normal. Então, a gente tem que treinar o nosso olhar. Isso é um exercício que eu faço e que as pessoas falam pra mim, e eu sempre recomendo. Se cerca de pessoas parecidas com você.
sabe? Pessoas que fazem bem pro seu olhar. Então, porque não adianta eu, Ariane, gorda, velha, querer seguir um monte de menina novinha, magrinha. Tipo, eu posso seguir essas pessoas fitness, maravilhosas, não tem nenhum problema em seguir, exatamente porque eu entendo que elas existem no mesmo ambiente que eu. Mas eu preciso que tenha pessoas que se pareçam com a minha realidade. Porque senão você consome aquilo tanto que você fala assim, nossa, eu tô errada. Você precisa eu não pertenço. Dialoga com o nosso episódio de empatia. Né? Não é nem empatia, é amor próprio mesmo a questão. Quando a gente vê muito uma coisa, a gente acaba procurando se espelhar naquilo. E aí você olha no espelho e é a única diferente de tudo aquilo, você fala assim, meu Deus, eu tô errada. Eu não posso ser assim. Esse é o grande questionamento. E esse foi o tempo todo. A gente cresceu vendo revistas que só ensinam a mulher a emagrecer, que só ensinam a mulher a encontrar o homem perfeito. Revistas masculinas também. Ou é a mulher gostosa, ou é o cara fazendo maromba. Né? Tipo assim, são perfis de tanto homens quanto mulheres muito pré-definidos e que estão ali... Não tem diferente para consumir. Se você não correr atrás, você não encontra. E isso a gente tá lutando pra mudar. Se não fazer o seu também, né? Tipo, que nem você tá fazendo, que nem muita gente tá aí dando a cara a tapa pra fazer agora também. Tá tomando coragem agora, porque tem muita gente... Essa pessoa escrota da escola, ela virou o cara escroto da internet, né? Porque são comentários horríveis que as pessoas fazem. Tem muita gente que não tem a menor noção do poder da palavra. Eu acho que as nossas crises de imagem, elas têm que estar associadas também com o que você pode causar com o outro, com o que você fala. A gente falou aqui no episódio de empatia que a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, porque a gente pode estar deixando não só uma ferida numa pessoa, mas uma cicatriz. O que a Ari falou é muito importante de você se cercar com pessoas que estão aquém o que você é ou o que você acredita. Então, assim, eu acho que o contraste é muito importante para você sempre entender o mundo que você tá. Hoje até tive uma discussão com a menina sobre isso, que ela, você fica enchendo meu saco aqui nas coisas que eu posto. Eu falei, por que você não cancela? Meu filho falou, não, porque eu tenho que ainda lembrar que ainda existe pessoas igual você aqui postando merda. Então eu não vou fazer isso, eu vou continuar aqui e ter esse contraste importante. Mas também é muito importante ter pessoas que pensam igual você, porque, como você mesma falou, a questão da autoestima está com realmente você aceitar que você é unicamente assim, que você tá quebrado. Entendeu? Você acredita que você está quebrado, que você tem um problema. E se você não se cerca de pessoas com esse mesmo problema, você começa realmente a acreditar um problema, porque você está isolado. Você não vê pessoas com essa mesma perspectiva que você, ou pessoas do mesmo padrão, ou dos mesmos estética, da mesma ideologia que você, que que tiveram sucesso. E se você não se cerca de pessoas assim, você não enxerga pessoas assim, você não tem perspectiva. E acho que uma das coisas mais importantes na autoestima é você ter perspectiva. De você acreditar que você está infeliz com o seu trabalho, com sua estética, com o seu relacionamento, você tem uma perspectiva que aquilo consegue mudar. Eu acho que a maior pegadinha é que às vezes a gente fica infeliz e não é porque a gente não se conhece, é porque a gente não se entende. Ou não se aceita também. Exatamente. Para se aceitar, você tem que desligar do que vem de fora, do externo. O ponto que eu queria chegar é, tipo assim, você tem que entender que ao mesmo tempo você tem que aceitar o que você é, mas que também existem portas pra você ir pra outros caminhos caso você esteja infeliz. Mas é que você não precisa Victor, parar naquilo e aceitar. São duas coisas. Às vezes você não tá infeliz porque você... Às vezes você não tá infeliz porque você tá incapaz de exercer alguma mudança. Às vezes você não percebe, e muitas vezes... que não tem por que você não ser bonito ou você não ser adequado do jeito que você é. Então, se você já está condicionado de que você tem que mudar e você sequer cogita a possibilidade de que você pode ser bom desse jeito, já começa o seu problema. Então, não é só... não é só uma acomodação de uma pessoa que não quer mudar. Talvez a pessoa, o olhar dela, a perspectiva dela, ela cresceu sem poder cogitar que o jeito dela é aceitável também. Sim, é tão bonito. Que a infelicidade, a mudança só é válida no sentido de você pode mudar quando você quiser, mas ela só vai te fazer bem se você já está feliz. Um dos argumentos mais usados por pessoas que acham que estão ajudando, que acham que estão dando conselho, é porque elas dizem, por exemplo, que algumas pessoas só estão infelizes por serem mais gordas porque elas não querem emagrecer, porque elas não emagrecem porque elas não querem. Independente dessa pessoa já estar imersa numa poça de infelicidade porque ela se sente mal assim, porque isso podou a capacidade dela de reagir,
ou de pior, dela gostar de ser assim e a outra pessoa não aceitar. Sim. Então é muito fácil você vir com... Algumas pessoas, elas surgem com esse argumento de que se você quiser, você pode mudar. As coisas não são assim. Porque as pessoas são diferentes, a vivência das pessoas é diferente, o jeito que as pessoas se veem é diferente, e o jeito que as pessoas conseguem reagir depois disso tudo, depois de tanta porrada, tanta crítica, se sentir um lixo, se sentir mal, se sentir diferente, às vezes a pessoa ela simplesmente quebra. E quando ela quebra, ela parou de cogitar o fato de que ela pode ser boa daquele jeito. Ela pode ser bonita daquele jeito, ela pode ser feliz daquele jeito. Ela tá o tempo inteiro procurando a mudança, como a Ari falou, porque ela não se encaixa. Ou ela só se anestesiou. Às vezes a pessoa até se encaixa. A pessoa o problema principal da autoestima é esse. Você não enxerga quem você é. Então, assim, não é que a pessoa pode ser boa como ela é. A pessoa é boa como ela é. E ela não vê isso. E é por isso que a autoestima não é só uma questão de imagem, mas ela passa por todas as coisas. Existe a pessoa que é um excelente profissional, faz tudo o tempo inteiro e tá aí com síndrome do impostor, sabe? Que é uma coisa tão comum, tão comum. A pessoa nunca acha nada bom o suficiente, não. Todo mundo em volta aprova aquilo, todo mundo em volta gosta daquilo, mas a pessoa não consegue achar bom o suficiente. Por quê? Porque a pessoa não aceita, ela não entende, não consegue ter amor próprio. E quando a gente não tem amor próprio, a gente duvida de tudo que a gente faz. Tudo que a gente é. Eu acho que a questão do amor próprio, de você não se sentir o tempo inteiro tão incapaz, tão impotente, ela começa no fato de que... Eu já falei isso uma vez, parece tão drástico falar isso, mas é que para mim faz muito sentido. Essa busca pela felicidade o tempo inteiro, ela é autoritária, ela é arbitrária. Porque não tem como você ser feliz o tempo inteiro. A gente se cobra tanto que a gente tem que estar feliz o tempo inteiro, que a gente tem que estar engraçado o tempo inteiro, que a gente tem que estar bonito o tempo inteiro. E a gente perde a noção de que não existe tempo humano para que isso aconteça o tempo inteiro. E existe uma coisa muito importante também. Você pode ter amor próprio e não se achar bonito, por exemplo. A beleza não é uma condição para o amor próprio, para a autoestima. Então, assim, a gente desvirtua muito isso. E hoje, principalmente, que se fala muito, amor próprio, autoestima, você é linda. Você não precisa se sentir linda para ter amor próprio. Entendeu? Não é... Amor próprio. Beleza não prova... Tá nem um pouco Beleza atrelado. não prova autoestima, sabe? decisões... Se achar bonito não prova autoestima. Às vezes a pessoa se acha bonita e tá na merda do mesmo jeito. Porque existem N outros fatores dentro de você que você precisa aceitar pra conseguir interagir com o mundo. Existência, na verdade. Esse negócio de amor próprio, eu acho que ele não... Eu acho que uma das coisas que a gente falou até aqui agora que menos tá atrelado à sua própria imagem. Eu acho que, tipo assim, amor próprio, eu acho que ele tá muito ligado à renúncia. Tipo, renunciar a determinados hábitos, a determinadas pessoas, simplesmente pelo seu bem-estar. Sim. Eu acho que o amor próprio, eu acho que é muito mais isso do que, tipo, eu me amo, eu sou lindo, meu Deus, deixa eu tirar selfie, deixa eu patrocinar ela no Instagram aqui porque eu sou muito lindo. A gente comentou desse cara do meu Instagram que patrocina as próprias selfies. Tem muito, gente. Cara, assim, tem vários... E tudo médico. Na minha timeline, todo dia tem uma selfie de médico. Cadê o STF que não tá criminalizando essas coisas? E amor próprio tá nem ligado a isso. Eu acho que tá muito distante disso. Eu acho que, eu, por exemplo, não tô falando que eu me acho extremamente feio. Eu só acho que eu sou um cara muito médio. Médio em tudo na minha vida. E eu acho que eu desenvolvi amor próprio exercitando, tipo, realmente abdicando de muitas coisas que eu virava assim, não, cara, isso aqui é muito legal, mas isso tá me trazendo muitos problemas. Tipo, muitos problemas mesmo. Então tá na hora de eu renunciar a isso. O que é saudável pra você. Exato. E isso é amor próprio. E isso, tipo, e eu acho que assim... Um dos elementos principais para você ter uma autoestima, ou começar a construir uma autoestima, é primeiramente você desenvolver o amor próprio. É, tipo, começar a ter uma ótica crítica sobre si mesmo, sobre, tipo, o que é que está entrando na minha vida e o que está saindo e o quanto de benefício está entrando e quanto benefício está saindo. Aprender a dizer não. E o amor próprio, ele é mais importante do que a autoestima ainda, porque ele é o pilar, entendeu? Porque muitas vezes a gente deposita na autoestima a necessidade de sucesso. Então, a gente olha para as coisas que a gente conquista, para as coisas que deram certo, positivas. E aí o que acaba afetando a autoestima são quando as coisas dão errado, quando as coisas não vão como a gente imaginava. O amor próprio, ele independe disso. Ele é sobre quem você é, não sobre as coisas que você conquistou, ou vai conquistar, ou deu errado. Então, assim, independente de tudo, o que é importante pra mim, o que me faz bem, como eu faço pra me cuidar? É o cuidado, é o autocuidado, sabe? O amor próprio, acho que o Vitor falou, ele falou uma coisa muito legal aqui. Eu sou médio. Acho que talvez o amor próprio ele passe por isso. Não é que eu só sou médio. Eu não preciso ser absolutamente excepcional em tudo. Eu gosto
de ser médio e eu não preciso ser bom em tudo, eu não preciso ser o foda em tudo, eu não preciso aceitar tudo. Eu posso ser médio, eu sou livre para ser médio. E isso, quando você se solta dessa necessidade de ser excepcional em absolutamente tudo, é uma liberdade que você sente de ser você mesmo e de gostar de você mesmo. Não tem problema em ser médio. Eu lembro de uma... Você falando isso da questão de ser médio, eu lembro uma coisa de um... Ser médium. De um professor. Não era nem de um professor, era de um profissional da minha área de áudio, que uma vez eu tava vendo umas aulas dele, e ele falou uma coisa pra mim, que foi uma bomba atômica na minha cabeça. que é realmente nesse âmbito profissional. Ele tava me explicando umas técnicas lá, tá, não sei o quê, compressão paralela, porra toda, tal. E aí ele falou exatamente isso. Ele falou assim, ó, você vai quebrar muito a cabeça tentando fazer isso aqui. E aí, você tem que chegar num resultado igual ou parecido a isso. E se você não chegar, desculpa, eu acho que o seu critério é um pouco baixo. Se você, tipo assim, se qualquer coisa fora disso pra você for bom, fora disso ou parecido com isso, desculpa, mas seu critério é baixo. Cara, eu fiquei num vórtice, porque ele usava outras coisas, outras ferramentas, outros recursos pra chegar naquela técnica que ele tava fazendo, e eu não conseguia, de jeito nenhum. Eu não conseguia, tudo pra mim ficava uma merda, porque ele falou pra mim que se não fosse daquele jeito, que era um cara que estava me instruindo naquele momento. Eu não tinha procurado outros professores, pra mim era a única perspectiva, assim, de pessoa foda no âmbito, e aquela pessoa falou que se não fosse daquele jeito ia ser uma merda. Então eu aprendi que se fosse diferente, qualquer outra forma diferente seria uma merda. E eu fiquei durante muito tempo tentando fazer aquilo e nunca ficava bom. E eu mostrava pra outras pessoas e falou, tá bom pra caralho, tá foda. Eu falei, mano, tá uma merda, tá horrível, não tá de tal jeito. Não tá aqui, ó. De um jeito que só existe na nossa cabeça. Uhum. Aqui, ó, não tô ouvindo aqui, ó, 15 mil hertz aqui, velho. Não tô tá muito ruim, tá zoado. Tipo, não tô conseguindo, não tô ouvindo boom, o boom não tá vindo. E aí os caras, não, mano, tá foda. Pô, puta pressão do caralho aqui, tá vindo som pra caralho. Pô, tá estralando os bagulhos. Falei, mano, não tá bom. Aí depois de muito tempo, depois que eu fiz um curso, depois de técnico, um outro professor meu falou assim, ó, cara, foda-se. Mixagem, etc., a técnica que você usa é muito seu. Você nunca vai criar o seu se você não se permitir ouvir outras coisas. Não se prenda a fórmulas. Tenta fazer do seu jeito. Foi uma das coisas que é outra coisa que eu trouxe pra minha vida, que um dos meus professores falou assim, ó, gente, parem de baixar preset de qualquer coisa que você vê no mundo. Você pode ver um preset e tentar usar. Isso vale pra qualquer pacote Adobe, pra qualquer coisa. É legal ter alguma coisa pronta na hora do desespero ali, mas tentem criar as suas próprias coisas, porque o toque seu, de você aprender, vai estar nisso, na sua tentativa de você tentar criar, e você vai criar a sua marca assim. E aí eu via que eu destruía, durante todo esse tempo de aprendizado, eu destruía minha autoestima, que eu me achava um profissional lixo. Ainda não acho um profissional excepcional, mas eu me achava um lixo. Até eu começar a trabalhar, até eu começar a engatinhar, fazer algumas coisas minhas ir pro mercado e etc, e começar a dar algum retorno de pessoas reparando, eu me achava um lixo, porque eu realmente não via a perspectiva, porque um filho da puta ensinou que se não fosse daquele jeito ia ser uma merda, entendeu? A nossa autoestima profissional, ela tá enfrentando, né, eu acho que todas as áreas, pelo menos a nossa em especial, assim, num momento muito sui generis, porque a gente está se forçando a questionar se somos bons o suficiente, porque o que se exige hoje de um profissional às vezes assim, é muito mais do que ele conseguiria em vida aprender e tudo, e a gente fica se sentindo tão incapaz de atingir, tão incompetente de fazer tudo em prazos tão às vezes desumanos e tudo, e a gente não percebe que o problema não é a nossa capacidade. A gente não percebe como essa demanda pode ser desumana. Não, e isso interfere totalmente no nosso tempo de aprendizado, tipo assim, dos nossos padrões de qualidades que a gente foi educado, principalmente a gente aprendeu que é uma qualidade boa, é daquilo ali pra cima, e etc. E a gente fica com esses padrões. E aí a gente vê o mercado se adaptando com pessoas totalmente despreparadas que não estudaram a mesma coisa que a gente, ou que estão, tipo, absorvendo outras funções, jogando coisas totalmente... Porque as pessoas dão as caras. As pessoas dão as caras e fazem. Nem da cara, mas tipo, coisas que são totalmente abaixo do nosso nível de critério, de qualidade que a gente aprendeu desde muito, que a gente construiu durante a nossa carreira profissional. E coisas muito mal feitas, muito ruins, muito degradantes indo pro mercado. E a gente falando, gente, não é absurdo. Eu me esforço tanto pra fazer isso que esse cara tá fazendo nas coxas tão bem. Esse cara tá ganhando horrores.
Porque ele foi lá e fez. Às vezes você tá eu vejo muito isso da minha parte, assim. Eu vejo umas coisas que eu falo assim, meu Deus, como que isso aqui tá aqui? Como que essa pessoa acha que escreve, sabe? Ou como eu não tô criticando, assim, escrita, o tipo de estilo. Tô falando até de gramática e ortografia mesmo. Como essa pessoa escreve profissionalmente, aconteceu isso na época da faculdade. O Francisco até tava. Tinha uma pessoa que trabalhava em veículo prestigiado, assim, e a gente foi fazer trabalho junto com a pessoa, os textos não dava para entender o que a pessoa queria falar, porque não tinha noção nenhuma de gramática e ortografia, sabe? As frases ficavam completamente desconexas. Aí você fica pensando, meu Deus, como isso acontece? Por quê? Porque quem consegue... muita gente que é boa, que estuda muito, que tá o tempo inteiro buscando conhecimento, tem problema na autoestima, porque acha que sempre pode ser melhor. E aí se retém. Não vou entregar isso porque não é bom o suficiente. Enquanto isso, quem tem o carão vai lá e faz, e vai entrega e consegue as coisas. Eu acho que mais do que isso, a gente deixa de fazer as coisas porque não é só acho que eu posso ser melhor. Às vezes a gente só admite pra nós mesmos, eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho esse problema muito sério e eu não falo muito sobre isso, porque, enfim, eu falo muito sobre autoestima, sobre o amor próprio, sobre a parte física da coisa, que é uma coisa que as pessoas... Eu meio que me encontrei nisso, foi uma mudança que eu tive de uns anos pra cá e que foi muito importante, e eu compartilho porque eu percebo que as pessoas, às vezes, elas só precisam de um clique, assim como eu tive o clique, você precisa de um momento e talvez eu esteja ajudando, talvez não, mas é importante que eu estou compartilhando. Mas eu não falo dessa parte, que é a parte profissional, e que é muito frustrante pra mim. Porque muitas vezes eu me vejo pegando coisas que... ou odiando uma coisa que eu fiz. Todo mundo gosta, mas eu não consigo gostar. Eu fico encontrando... E não é que eu não gosto, tipo, eu odeio esse trabalho. Não. É que eu gosto muito dele, mas toda vez que eu olho, eu encontro um defeito novo. Sabe? E a coisa tá ótima. Serve ao seu propósito, mas a gente fica tentando encontrar defeito. Porque a gente coloca o quê? A gente cria pedestais. Seja com pessoas que a gente tem de referência, seja com coisas que a gente gostaria de produzir. Exatamente. A gente cria expectativa naquilo e tem que ficar exatamente daquela maneira. E às vezes as coisas, para funcionar, elas precisam ser subvertidas. Elas não são exatamente da forma que a gente pensou. Não existe fórmula para a vida, não existe uma receita certa. Às vezes o meu processo para criar... Às vezes não, com certeza o meu processo para criar é completamente diferente do de outra pessoa. E a gente tem muito medo do que os outros... A gente que trabalha com criatividade, a gente vive das coisas que partem necessariamente de referências nossas, de coisas íntimas nossas, querendo ou não. Quando você cria alguma coisa, quando não é mecânico, parte de você tá ali. Então, às vezes, é um medo muito grande do que vão dizer, se vão fazer uma crítica ou construtiva ou destrutiva, como acontece muito na internet, porque é algo que você colocou todo o coração ali, você tripas coração e de repente é um texto, é uma imagem, é um áudio, e às vezes você não quer ouvir o que as pessoas vão dizer, pode ser coisas muito boas, mas é tanto medo daquilo reverberar nas próprias inseguranças ou numa autoestima mais deficiente, que você simplesmente se omite. Então você não aceita trabalhos, você não vai adiante, você não compra brigas maiores, porque você começa a se convencer de que eu não sou preparado para isso, eu não sou capaz disso. E a arte é uma coisa tão subjetiva, né? Aquilo que a gente produz tem um significado pra gente, e a pessoa, quando vê, tem uma interpretação completamente diferente. E é muito importante, não, é muito bizarro que a gente pode receber 300 comentários amando, por exemplo. Mas se vem uma pessoa falando assim, e não precisa nem ser uma coisa horrorosa, uma crítica, só assim, não gostei. É um trigger. Aí pronto, eu sou uma farsa, eu sou uma fraude. É o buzz. Eu não devia estar fazendo nada disso. Eu não nasci. Então, assim, a gente tem que... o ponto, pra mim, pra autoestima é nós temos que ser menos cruéis com a gente mesmo. Porque a gente não é assim com as outras pessoas. A gente aceita muita coisa dos outros, né? A gente tem um olhar muito carinhoso em relação aos outros. Quando é sobre nós, a gente pesa, a gente critica, a gente se omite, a gente tem medo. Esse medo, eu acho que ele é a voz dessa autoestima deficiente, de quem tem esse problema, pelo menos. É um medo muito grande. Como a gente sente medo dos outros, medo do que vão falar, medo de aparecer... E a gente até quer aparecer, a gente quer ser visto, a gente quer ser notado, mas de repente a gente é. E quando a gente é visto, a gente é notado, a gente começa a ficar apavorado. Puta, cheguei aqui. E agora?
E agora não, agora eu quero ir embora daqui. A gente passou tanto tempo pensando em como chegar lá, aí quando chega, fala, ué, o que eu faço aqui? Acho que eu vou voltar. Mas é aquela coisa de quando você, sei lá, volta na escola, que tem a peça da escola e você... Pode ser uma coisa que você gosta muito, pode ser um tema que você gosta muito, que você... Puta, eu vou fazer pra caralho. A hora que você consegue se convencer, convence o outro, de repente você tá lá no holofote, você começa a calcular, agora como é que eu saio daqui? Eu consegui isso aqui, agora eu percebo que eu preciso ir embora daqui com a mesma vontade que eu Vocês já se deram, já se colocaram, tipo, eu vejo isso muito agora que eu tô fazendo muita entrevista, muita não, né? Eu não tenho, tô fazendo umas entrevistas por aí. E aí eu começo a contar algumas coisas de que eu fiz, só que eu conto de uma forma tão épica. Tipo, eu fiz tal coisa, participei de tal projeto, tal, etc, tal. E aí, eu fico imaginando, cara, esse maluco vai pensar que eu sou o Deus, né? Porque eu tô falando desse monte de coisa pra mim. Fudeu, né? Porque ele vai esperar um Deus, né? Foi tanta bosta que eu fiz, tipo, mano, foi tanta coisa de qualquer jeito, tanta coisa de última hora que eu participei. Tá proibido de ficar se colocando pra baixo nesse programa. A gente é tão automático, né? Real. E eu estou consertando, vocês me consertem quando eu falar mal do meu, eu conserto quando vocês falam mal de vocês. Aí eu fico pensando, caramba, mano, esse cara vai achar que eu vou entrar na empresa dele, eu vou revolucionar, eu vou resolver todos os problemas. Mesmo. Mas aí que tá, É um medo, é muito medo. medo. Eu falo, caralho, isso eu não atender a expectativa desse cara, meu Deus, e agora? E aí, quando eu falei, tipo, eu tô pulando um processo, eu tenho que realmente ver o que eu realmente fiz. Eu vou entregar o que eu fiz. É só eu fazer o que eu fiz anteriormente. Resolva as coisas nas coxas, Vitor. A gente se a gente não se percebe, se a gente não olha com carinho pra gente mesmo, a gente entra numas muito fodas, assim. Eu não sabia fazer... Eu olho assim, eu não consigo fazer um portfólio meu, eu não consigo fazer um currículo. Agora eu tenho, né? Mas eu demorei meses. Pergunto pros meninos. E era o tempo todo com aquela insegurança. Não, mas eu não fiz nada. E quando eu sento pra ver todas as coisas que eu fiz, eu falo, caralho, já fiz coisa pra caramba. Mas a cabeça da gente fica o tempo todo, não, mas isso não é nada. Coisa pra caramba não define. A Ariane mostra as coisas pra gente. A Ariane faz coisas lindíssimas. A porta dela tá a gente chegou, a primeira coisa que a gente olhou foi pra... Com o estandartezinho da baleinha. Eu queria um daquele pra parece mim. Parece uma... comprem, gente, vai ter lojinha, olha, dias 8 e 9, Você pode fingir que eu sou o estandarte da sua casa do Game of Thrones, mano, que tá bonito o negócio, assim. Não, a Ariane faz coisas lindíssimas. Mas a gente não enxerga. Quando a gente tem um blog... eu tô falando a gente para ficar menos chato, eu não ficar desabafando aqui, porque não é terapia, né? É um podcast. Mas a gente não enxerga, a gente fica o tempo inteiro, não, eu sou uma farsa, não sei o que, não, mas isso aqui não é tão relevante. E aí você vai montar o currículo, não aparecem as coisas. O que é uma coisa, pra mim, horrível, porque quando eu tô trabalhando, eu sei que eu sou boa no que eu faço. Eu sei que o que você me pedir, eu vou conseguir fazer. Se você me chamar pra criar uma coisa, eu crio e vou ter uma ideia legal pra fazer funcionar. Assim, eu tenho a sensação de que eu nasci pra criar e pra resolver problemas. Você me dá o problema ali no trabalho em si, e eu vou encontrar a solução, vamos fazer... Só que até chegar nesse processo, eu preciso me apresentar. E quando a gente tem autoestima cagada, a gente tem um problema muito sério pra se apresentar. É, aqui que tem a treta, né? Por que eu essa sou melhor sou que eu outra? fiz tudo isso. Entendeu? É muito foda. Eu não tenho tanto esse problema. Eu sou sorte sua, um grande marqueteiro de conseguir me vender. O problema é que eu falei, caralho, acho que eu me vendi muito bem. Esse cara vai acreditar que eu vou resolver. Sorte sua, Vitor, por exemplo. Eu conversei com Eu tenho muito medo se o cara realmente comprar minha ideia. Eu duvido de mim o tempo inteiro. Eu não fui até uma entrevista de emprego, eu comentei com vocês dois, eu não fui. Eu preferi mandar um e-mail dizendo que eu não iria, por qualquer motivo que seja. Porque eu olhava aquele porte de gente que estava interessado, se interessou pelo meu currículo, pelo meu portfólio. E eu me convenci, falei, eu não sou capaz, eu não tenho know-how, eu não tenho como trabalhar nesse lugar, tipo, cobra demais de mim. Depois que eu tinha mandado, que passou um tempo que eu comecei a racionalizar, porque é sempre assim, você racionaliza um tempo depois. Né? Já assim, depois da tempestade vinha a bonança. Eu comecei a olhar e falei, cara, se eu tivesse pegado ali pra fazer mesmo, eu teria feito. É muito difícil Engraçado, foi isso que a gente falou. Né? É muito difícil aparecer alguma coisa que você não possa fazer de fato. Não sei que é uma coisa totalmente fora da tua área. Mas você não tá racionalizando, você tá na insegurança, você tá na autodepreciação. Eu fiz uma ficha de RPG fake, mostrei pro Vitor.
Principal skill, autossabotagem e autodepreciação. E eu acho que a autoestima é um problema das duas mãos. Ela é ruim quando a gente tem esse problema de não achar que consegue, de falar assim, o que eu fiz até agora, por que eu não... E se não se permitir fazer, porque acha que não vai dar certo. E ela é ruim quando você tem muita autoestima e você vai com muita sede ao pote, né? Eu sou foda pra caralho. É o narcisismo, né? Então assim, tem muita autoestima também. Vem com uma decepção, Caso você venha falhar, a decepção é muito grande. Eu sempre gostei muito de mitologia e tem uma história que eu gosto muito de contar quando eu penso nisso, que é a história de Ícaro e a história de Dédalo. Dédalo, ele precisa sair de um labirinto, ele foi confinado lá pelo rei Minos, e ele e o filho dele, eles fazem Dédalo consegue fazer asas de cera para que eles voem dali. Só que Ícaro pira, porque ele quer ver o sol de perto. E quando ele chega perto do sol, as asas derretem e ele cai e morre. E eu acho que esse é o limite que a Ari tá falando. Quando a pessoa ela se imbui demais, quando ela acaba virando arrogante, ela acaba virando egoísta, muitas vezes. Sim. Quando o amor próprio vira individualismo. As pessoas... Eu sempre falo, e acho que a gente vai estar mudando um pouquinho o tom do assunto, mas eu preciso colocar isso nesse programa, que essa... luta que começou há algum tempo contra o preconceito, que é maravilhosa, mas, sobretudo, pelo amor próprio, tá meio que criando alguns monstros também. Sim. Porque o que acontece? A gente tá o tempo inteiro falando de amor próprio, tá? O amor próprio é importante, livre-se do que... cerque-se de coisas que te fazem bem, nananã. E aí as pessoas que não sabem dosar, que elas perdem a mão e elas acabam confundindo o amor próprio com o narcisismo. Elas acabam parando de perceber que elas não são... Não, esse patrocínio de selfie é o de menos. Eu tô falando da sua relação... Absurdo, não é o de menos. É o de menos, porque a única coisa que tá acontecendo é a pessoa tá gastando o dinheiro dela. Eu tô falando de você interferir na vida de outras pessoas. Sim. Você no seu relacionamento, você régua. acaba se sentindo o centro do mundo. Você vira um e aí, trem. não, eu preciso priorizar o que me faz bem. Chega de pessoas tóxicas, não sei o quê. Geralmente essas pessoas são as pessoas mais tóxicas. Ela é um lixo industrial, tá ligado? Porque só o que importa é o que ela tá... Você precisa se sentir bem? Precisa, mas você precisa ter empatia e pensar nos outros também. São pessoas que passam por cima das outras e a justificativa delas é tenho que pensar em mim mesmo. Não interessa o que eu cativei, não interessa o que eu tô causando no outro, estou pensando em mim mesmo. Uma pessoa escrupulosa, né? Mas aí tem a armadilha. Então, essa é exatamente a armadilha, porque a pessoa acha que, não, amor próprio é importante demais, o autocuidado, ame-se muito. E aí, enquanto a pessoa tá falando isso, ela tá pisando em cima das outras, tá usando as outras de escada e ninguém percebe. Por quê? Porque tá mascarado com esse discurso da atualidade que tá criando monstros, que tipo, ame-se, que você pode se amar, amor próprio não é egoísmo. Não é mesmo, então não seja egoísta. Nem individualista, são coisas diferentes e amor próprio não é nenhuma nem outra. Sim. E não ache que você é o centro do mundo. Exatamente. Não, porque a pessoa discordou de você, você passa por cima. A pessoa não tá te oferecendo mais nada pra crescer. Então foda-se, já suguei tudo que eu podia. Você me fez lembrar um assunto que eu cortei no podcast passado, que era sobre uma coisa que eu ia comentar no Abraço Coletivo, eu acabei não comentando, que foi sobre o artigo que ia ler. Eu vou comentar agora, porque vocês já ouviram, mas eu tirei na edição, eu vou falar agora que você tocou no assunto, sobre pessoas de uma geração que realmente tá achando que são realmente especiais, que cresceram com essa ideia de que você é especial, um dia o mundo vai notar que você é especial, você não precisa lutar por isso. Entendeu? Tipo, acha que... A gente veio de uma geração que eles tiveram que pavimentar muita coisa pra gente ter acesso a muita coisa, pra gente poder... Ter liberdade. Liberdade, tipo, e purificar muita coisa. Então, essa geração lutou por muita coisa e eles estão onde estão porque eles lutaram. Então, e as pessoas, tipo assim, principalmente essa geração, esses millennials estão vindo, eles estão vindo achando, tipo, vão fazer 20 anos, eles vão ser os novos bilionários e, cara... Calma. E talvez sejam, mas o que mais me incomoda é essa coisa de abraçar. Não, eu sou millennial mesmo. Que coisa de millennial, eu amo ser millennial. E assim, a pessoa aponta uma coisa que não é uma qualidade, que é uma coisa que você claramente pode trabalhar em você. E você, em vez de olhar por esse lado, não, eu sou millennial, eu amo ser millennial, não, foda-se. Todo o processo que você poderia fazer pra melhorar. Esse imediatismo que acaba gerando pessoas frustradas, extremamente frustradas. Você vê, tipo, pessoas com 22 anos achando que é um fracassado profissional. Amigo, você tem 22 anos.
Você é um bebezinho no mercado. Dá pra começar de novo a qualquer momento. Tipo, Cara, não dá gostou. pra começar de novo com 40. 22 anos. Sim, mas assim, exatamente. Dá pra começar com 40, 22, então é hora que você nem começou com 22. As pessoas mais sucesso, assim, por porcentagem. A gente tá quase esbarrando lá, pode ser que a gente não seja um deles. Mas as maiores pessoas com maiores sucessos na vida, elas começaram a partir dos 33. As pessoas começaram a ter sucesso a partir dos 33. Cara, eu vou puxar aqui um exemplo pra vocês. Isso que eu tô falando de pessoas Gente, milionárias. Já fiz sucesso, já tive meu auge, já caiu, Não, já. você não... Então, é muito relativo. E isso cria uma geração de pessoas com autoestima totalmente destruída e pessoas totalmente frustradas. Porque foi ser educado que você é especial, que você é um floquinho de neve e que uma hora o mundo vai reconhecer. E não por é isso bem que assim, meu você tem autor que trabalhar. favorito é o Chuck Palahniuk, que olha na tua cara e fala assim, você não é a porra de um floquinho de neve, querido. Exato. Você não é único, a gente é todo mundo a cópia da cópia da cópia, entendeu? E lide com isso, e trabalhe com isso, e mostre o seu melhor dentro disso. E se esforce em cima disso. Sim. Porque se você quer ser reconhecido, o mundo não vai te dar reconhecimento. O mundo não vai cair, você não vai tropeçar um dia, vai ter um paparazzi que vai fazer uma entrevista, vai tirar uma ideia genial sua e vai jogar lá. Não, amigão, você vai ter que comer muita merda, você vai ter que ralar pra caralho. Se você tá em dúvida, o Samuel Jackson, ele... Acho que eu vi aqui, o primeiro filme dele é de 72. O Samuel Jackson só conseguiu brilhar em 1990. É um cara de... Cara, se o Samuel Jackson demorou, fica tranquilo que, assim, tem muito motherfucker pra você gritar antes de você chegar lá. E a gente tá falando isso pra nós mesmos também, porque a gente, vocês não sabem, mas a gente se cobra tanto isso. Pra caralho. E a gente, no Exaustops, o grupo que a gente já mencionou aqui do WhatsApp, a gente vira e mexe, a gente tem umas piras e... São piras muito parecidas que a gente fala, puta, não vai dar, não vou conseguir, meu Deus do céu, o que aconteceu, isso aqui é uma merda, eu sou uma merda, E é um dando suporte pro outro, porque no final a gente só precisa lembrar que a gente tem tempo. A gente tem tempo. Enquanto a gente tá vivo, a gente tem tempo. A gente Dá tem pra fazer tempo tudo. E nós não estamos sozinhos. É isso que é importante e que às vezes a gente esquece mesmo. Não é mimimi, não é drama, a gente esquece. E quando a gente esquece é um desespero muito grande, porque você começa a se questionar tanto, e são questionamentos muito cruéis. São perguntas, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Quando será que isso vai terminar? Será que... E cara, a gente tem que voltar a racionalizar, entendeu? Enfiar uma balde de água de gelo na cabeça mesmo. Porque às vezes é só um desespero. E isso é uma autoestima que manca, é um amor próprio que se questiona. E ele só reverbera em áreas diversas. Eu vou trazer para uma outra área aqui, voltar um pouco na primeira que a gente falou sobre relacionamentos. Eu tava assim, até conversando com a Ari, uma vez eu tava falando disso, de um comportamento que eu tinha e que eu parei. Porque às vezes eu tava conversando com um cara e que eu achava, meu Deus do céu, esse cara é tão bonito, tão tudo não sei o quê. De repente eu tava falando pra ele, eu tava perguntando pra ele, falei, mas o que você viu em mim? Porque, assim, olhando pra você, com isso tudo que você pode alcançar, tudo... por que eu? E não me ocorria que essa pessoa podia ter gostado de mim. Por qualquer motivo que fosse. Não interessa o que foi, gostou. Tem gente que gosta de escatologia, não tô falando que você é cocô. Meu Deus. Não tô falando que você que é cocô. timing. Meu Deus. Mas tem gosto pra tudo, cara. Eu assisti recentemente uma série que chama tô me My sentindo Mad... cocô. Não, vou tentar... Você entendeu, você é eu vou muito mudar o madurinho. assunto pra gente não ter treta aqui. Calma, você tá brincando. Eu assisti recentemente uma série que chama My Mad Fat Diary. É uma série que já acabou, era do We4, lá da gringa. E vocês encontram, inclusive, no YouTube ela legendada tranquilamente. Não... É muito boa na qualidade, inclusive, porque quando me falaram que tinha no YouTube, eu fiquei até falar, vou assistir série cagada. Mas não, ela tá legendada no YouTube, quem quiser assistir. E é exatamente a história de uma menina adolescente que ela tem exatamente esse mesmo questionamento do Fran, inclusive. Ela tenta se matar. E aí, o que a gente acompanha? A gente acompanha as sessões de terapia dela e a relação dela com o grupo de amigos. Então, ela se descobrindo. E a gente descobre por que ela tentou se matar. E é tudo muito ligado à autoestima. Então, são 4 temporadas ou 3, eu não me lembro agora. Mas são temporadas curtinhas, você assiste numa boa e é uma série intensa. Muita gente já viu essa série em algum momento, porque tem um trecho do final de uma temporada que viralizou, sempre passa na timeline. É uma menina gorda conversando com o psicólogo dela, e ele foi psiquiatra, e ele falando pra ela falar com ela mesma da infância, sabe? E tentar ser dura com a criança, tanto quanto ela é consigo mesma. E ela passa exatamente por essa situação do Fran, tipo, um menino maravilhoso,
começa a namorar com ela, se mostra apaixonado por ela, e o relacionamento, ela não consegue aceitar que tem alguém que a ama daquele jeito. Por mais que ela goste dele. E é uma situação em que eu já me vi também, sabe? Então, eu entendo, Fran. Então, mesmo quando eu não parava pra questionar a pessoa, eu deitava, eu tinha pesadelos pensando, por que essa pessoa tá comigo? A qualquer momento essa pessoa vai me largar. Porque não faz sentido. Não tá certo. Tem alguma coisa errada. Tem tantas outras, então, né? Então, a gente boicota as situações. A gente interfere na nossa vida. E aí, vem uma frase que ele diz pra ela na série. Eu tô dando spoiler mesmo, foda-se. Que é, você não tem o direito de dizer pra mim do que eu tenho que gostar. Nós temos Se mesmo, né? você tem que enxergar o valor em você, tem. E você não tem que questionar o gosto do outro, o valor que o outro te deu. Porque isso é uma coisa individual dele, assim como você gosta de coisas que as pessoas não entendem. E a gente faz coisas, a gente se agride, né? Porque isso, na verdade, a gente tá se agredindo. O tempo inteiro. Quando a gente vai conversar com alguém assim, né? De repente a gente começa a tentar jogar pistas, dar artifício, porque você não quer parecer um awkward, mas você também não quer se arriscar, porque eu falei, putz, será que essa pessoa então se enganou com alguma coisa? Então, deixa eu aqui ficar lembrando essa pessoa que, ó, deixa eu falar uma coisa, talvez eu não seja tão bonito, não sei o quê. Você pode fazer isso de forma de piadas, você dá um jeito, porque você quer ter uma certeza absoluta que essa pessoa, ela tem plena ciência de que você é assim, de que a sua aparência é assim, e você... Cara, isso é tão nocivo pra gente, porque a gente tá se agredindo. Por isso que quase todo discurso que eu começo sobre isso é assim, ó, antes de mais nada, eu quero dizer, apontar que em momento nenhum eu disse que eu não sou um babaca. Então, aí eu... Não faz isso, porque a pessoa mais escrota que eu conheci na minha vida falava isso, e você não tem nada dele. Mas eu tô brincando, é uma piada. Ai, não, mas eu não consigo. Isso é um trigger pra mim. É que às vezes, Vitor, a gente internaliza como piada algumas coisas. A gente fica repetindo, e você repete muito isso, toda hora. Você acredita nisso. E às vezes, Vitor, às vezes é uma coisa assim, de repente a pessoa não perguntou nada. Você falou teu peso. Você falou da altura. E a pessoa... o assunto nem era esse. Você já tá introduzindo... De novo, é um mecanismo de defesa. Às vezes você já foi tão rejeitado por uma coisa que você coloca aquilo antes de tudo. Eu sou uma pessoa dessas. Tá lá no perfil do Tinder, primeira coisa, gorda. Tipo, e eu não acho que ser gorda me define. E é uma coisa que também, por muito tempo, eu fiquei incomodada, que é assim, o pessoal entra no ativismo e de repente a vida da pessoa se torna falar só daquilo. Aquilo define a pessoa. E, tudo bem, eu sou Ariane, eu sou gorda e eu luto pra que as pessoas se amem e eu luto pra me amar todos os dias, mas eu não vou tornar a minha vida isso não me define. Porque eu posso ficar doente amanhã, emagrecer, ou eu posso decidir fazer uma coisa muito doida, um tratamento muito doido, emagrecer, não interessa. Só que assim, eu não sou só isso, eu tenho muitas coisas além de mim. Sim. Se esse detalhe meu é importante, ele tá ali, mas ele tá ali entre outras coisas, eu não preciso falar só disso. A gente percebe isso quando a gente tá do outro lado do balcão. Eu tava conversando com um menino recentemente e... sei lá, assim, dei assunto, tudo. Aí eu falei, mas fala de você, né? Coisa boba. A primeira coisa que ocorreu pra ele me dizer foi, eu não tenho a voz grave, eu tenho a voz afeminada. Eu falei, mas... as pessoas, elas ficam medindo a sua voz. As pessoas falam muito disso e eu já ouvi tanta merda que eu prefiro falar logo pra saber se o outro que eu tô conversando é idiota ou se é babaca. Se é uma pessoa que vai implicar comigo. Eu falei, nossa, mas isso é um absurdo. Tipo, você se sentir compelido a... Eu entendi lá completamente o lado dele, porque eu fazia muito isso, às vezes eu faço. E eu falei, cara... Não é nenhum problema tudo, tipo, não acho que você tem que se justificar uma coisa que você é. E a gente se justifica muito. Sim, e isso que você tá falando é uma coisa muito comum. Eu sou mulher, mas quando a gente é LGBT, a gente tá no meio de pessoas assim. E, inclusive, tem uma brincadeira com isso até em Super Drags, uma referência a isso até em Super Drags. Porque o universo gay também tem uma misoginia latente. Um machismo muito forte ali influenciando. Então você pode ser gay, mas você não pode ser afeminado. E as afeminadas acabam sendo excluídas. E aí, por quê? É uma marginalização dentro da marginalização. Então, né? Por quê, um cara? terceiro círculo. Essa pessoa tá sofrendo tanto quanto você ou até mais. Entendeu? E não, porque afeminada não quero. Que porra é essa? Me respeita. E, cara... Não sei que ação foi essa minha agora. Mas vocês entenderam? Eu acho que, assim, nessa questão, tipo, isso, nesses aplicativos e tudo, como é que você lida, né? Porque, infelizmente, você não vai mudar todo mundo e as pessoas, elas têm as coisas que elas preferem.
Eu acho que o limite disso é como as pessoas manifestam isso sem pensar em como outra pessoa pode se sentir completamente rejeitada por ser o que ela é. Eu acho que esse é sempre o limite e as pessoas elas estão muito defensivas com razão. É muita crueldade que rola ali, mascarada de alguns argumentos que são palatáveis, como a questão de gosto, tudo. A questão de gosto, ela esbarra no jeito que você está expressando isso, de forma que o outro se sente excludente, ainda que não, assim, seja uma coisa só sua. Guarda pra você, então, e procure só as pessoas que você gosta, então. Nossa, velho, isso me fez lembrar um papo da Jujute que eu vi num vídeo dela que eu achei fantástico, que é exatamente isso, tipo, como você se sente ofendido a partir do momento que uma pessoa critica algo seu. Tipo, pode ser a pessoa mais X do mundo, a pessoa que você nunca imaginou ter qualquer tipo de atração por você. Tipo, ou você tem atração por ela. Pode ser, sei lá, o Zezé da Quitanda. Se a partir do momento aquela pessoa aí fala, mas eu acho você feio. Acabou você pode não ter interesse nenhum naquela pessoa. Acabou o mundo, Mano, aquilo é trigger na hora. Você tipo, o quê? Como assim você não me acha bonito? Não, ou você começa a falar, puta que pariu, eu sou feio pra caralho, o Zezé da Quitanda, esse Quasimodo me acha... Olha como é que você já pensa. Isso acontece muito na época do colégio, porque, fulano acha feio, mas, tipo, eu já vi acontecer isso, tipo, direto, e já passou por mim, eu não lembro com exatidão, mas eu já vi situações em que muitas meninas já falavam, não sei o que, eu acho o Vitor feio, mas, tipo, eram meninas que eu caguei, que, tipo, eu estava, tipo, a menina que eu nem lembrava o nome, devia ser a Basília, que eu nem sei. Eu achei que ele ia falar. Eu cheguei a falar basilisco. Eu achei que ele ia falar bazinga. A menina que eu não sei nem como era a forma dela. Ela falou que foi pronto, fiquei triggerado. Como assim? Não me acho bonito? Porque como agora assim? Todos me acham feio. Todo mundo deve pensar assim, sim, esse é um pensamento terrível mesmo. A gente vai reto nesse pensamento. É porque a gente precisa de validação o tempo inteiro. É quando a gente não se valoriza, a gente precisa de validação externa o tempo inteiro. E é muito bizarro, porque, por exemplo, muitas vezes, agora eu tô numa fase diferente, mas por muito tempo não me importava a opinião de ninguém. Aliás, acho que agora ainda também é assim, mas foda-se. Não me importa a opinião de ninguém, exceto as pessoas que eu amo. E aí, se alguém que eu amo falar alguma coisa ou deixar transparecer alguma coisa, isso me quebra. E nessa que eu entro em ciladas, tipo, porque foi quando eu quebrei. Porque você entra num relacionamento e a pessoa te destrói porque você deixa. Porque por mais que você se blinde de toda o que os outros falam não importa, é lá fora. É quem já tá dentro de você, quem faz parte da sua vida, que você valoriza. Se essa pessoa te menospreza ou te usa, te diminui, nossa, aí fudeu. Então, assim, aconteceram duas coisas seguidas, assim, de relações. E eu quebrei. Eu fiquei esses anos, assim, eu tô me recompondo agora, mas é uma coisa que, assim, a gente se permite. E o que a gente vai fazer? A gente nunca mais vai se relacionar com ninguém? Não, né? Não. É uma coisa que eu falo pro Fran sempre, que quando ele tava contando essa história, eu contei a minha. Eu falei assim, o que eu faço é, quando eu percebo que eu não tô bem, eu nem tento sair com outras pessoas. Nem tento... Seja dá o trabalho, seja amizade, seja pra transar, seja relacionamento mesmo, eu não me abro, porque eu sei que eu não tô bem. Aí eu vou acabar me colocando nas mãos dessa pessoa muito facilmente. Porque quando a gente não tá bem, a gente quer a validação externa. E o cerne do relacionamento abusivo, ele diz respeito à autoestima, porque como que o abuso funciona? Tipo, não é só uma questão física, é uma questão psicológica, principalmente psicológica, porque o abusador, ele te convence de que você é culpado só por respirar. E de que você tá fazendo um mal só por respirar. Então, quando ele... Ela tá fazendo um favor de gostar de você. Porque ele poda a autoestima. Quando poda a autoestima, ele tá podando a capacidade da pessoa que tá sendo abusada de reagir. E é aí que nasce o abuso. É aí que nasce o controle do relacionamento abusivo. Porque o outro sequer consegue reagir. Ele tá se sentindo tão culpado por tua causa, tá se sentindo tão merda por coisas que ele não fez, por coisas que ele não é, entendeu? Que ele simplesmente não reage. É por isso que esse relacionamento por isso que ele tenta te diminuir o tempo inteiro, por isso que ele tenta te manipular o tempo inteiro. Tenta, não consegue quando é abusivo, né? Isso controla, por isso controla as pessoas que estão ao redor, porque você não pode ouvir a opinião dos outros, que às vezes são opiniões legais a teu respeito, mas não é interessante pra ele. Pra ele, né? Que você tenha feedbacks positivos.
Então ele te isola nesse mundo. De repente, a tua autoestima foi pro caralho. E o gaslighting o tempo inteiro, né? É. A pessoa tentando te fazer se sentir louca. Repetindo coisas que você disse como se você não tivesse dito. Tentando fazer você duvidar da sua própria... sanidade. Da sanidade, sim. Mas antes de tudo, começa fazendo você duvidar do que você mesmo falou. Do que aconteceu de verdade. E aí, isso é muito sério. Porque a gente muitas vezes não tem controle sobre isso. Quando a gente percebe o que tá acontecendo, já é tarde demais. A gente costuma perceber quando a gente tá pra sair. A gente não percebe como isso destruiu a gente por dentro, né? Porque é como se você chegasse no final de uma estrada, você olhasse pra trás, tem uma cidade inteira arruinada, pegando fogo, e você fala, cara, como que eu perdi tudo? E as pessoas te avisam, essa é a pior parte. Aquele meme do cachorro, tipo, ele tomando café, tudo pegando fogo, it's fine. Tipo, você não... E as pessoas avisam, só que elas não conseguem entrar, porque... essa é a importância da autoestima, é quando a gente consegue respirar, reagir e sair. É como se você estivesse num mar, assim, muito fundo, imerso, quando você... É o primeiro respiro depois de muito tempo sem respirar. Às vezes as pessoas não conseguem te alcançar lá embaixo. Então, elas tentarem te avisar, a culpa não é sua, às vezes, de não ouvir ou de não conseguir ouvir. E às vezes, assim, tem frases muito comuns. Em 2010, eu ouvi de um namorado: você nunca vai achar outra pessoa. E conversando com os outros, essa é uma frase comum. É muito comum, do velho. abusar, assim, de relacionamentos abusivos, do abusador. Porque ele tenta justificar o fato de você ter que aceitar tudo, te convencendo de que não há possibilidade de você ter outra pessoa. Então ele destrói, ele dinamita a tua reação, ele dinamita o teu amor próprio, porque é mais fácil controlar uma pessoa que não se ama, uma pessoa que não se gosta. Eu espero que você que tá passando por isso, que ouviu e se identificou de alguma forma, consiga se sentir forte agora o suficiente para sair disso. E eu sei que não é fácil, eu tive que fazer terapia, eu fiz meses de terapia para conseguir marcar uma data para terminar. Eu fiz um pacto com a minha psicóloga na época, eu falei assim, não, se até dia tal eu não, nada disso mudar, eu vou terminar. E foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, quando eu terminei, a gente sofre tanto antes, que quando a gente termina parece que sai um peso. Por mais que a gente esteja machucado, a gente fica muito melhor. E desde então, assim, não tive mais contato com a pessoa e, graças a Deus, são meios diferentes. Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. Às vezes a gente tem um relacionamento, a gente é casado. Às vezes a gente tem um relacionamento que é com uma pessoa próxima que trabalha com a gente não pode cortar pra sempre. São então, nuances assim, disso que às vezes você pode identificar no outro. Se uma pessoa que é próxima, às vezes ela não sai com você, ela tá sem sair com você há algum tempo, e de repente quando você faz um pouco de pressão, ela solta argumentos que ao primeiro ouvido parecem coisas bobas, mas não são. Não vou sair porque fulano, né? Você conhece fulano, ele não gosta de sair. Isso não é normal. Isso não é legal. Isso não é saudável. E são pessoas que estão do nosso lado, às vezes precisando de ajuda, às vezes gritando socorro de formas silenciosas. São silêncios ensurdecedores e que precisam, às vezes, de uma mão que puxe. Então, ouçam seus amigos, acredite nos seus amigos e, sobretudo, não deixe a sua autoestima nas mãos de outras pessoas. Exatamente. Não permita. É autoestima. Desde o começo. Não permita quando tá bom. Porque senão, quando ficar ruim, você não vai ter o controle. Eu falei isso uma vez aqui. Passe dos seus limites por uma pessoa uma vez, exceda seus limites de valores, seus limites físicos, qualquer coisa, uma vez, e você vai estar escolhendo como você quer ser tratado até o último segundo desse relacionamento. Se preserve, é a tua autoestima, é a tua vivência, a tua existência, é o teu amor próprio. Sem isso você não reage, não tem como sobreviver. Você vira uma planta, você está respirando por respirar e não pode se viver assim, porque isso não é viver. Não é correto. Bom, e agora, com essas belíssimas palavras, vamos chegando aqui para uma finalização. Alguma última mensagem? Eu acho que nós falamos de tanta coisa ao mesmo tempo que cabe mais vários programas sobre autoestima. A gente combinou que esse ia ser o parte 1. Eu acho que a gente precisa de falar de fazer vários programas sobre autoestima com abordagens diferentes. Eu vou tentar separar as pautas a partir desse que a gente fez, vendo o que achou que falta. Porque é sempre assim, a gente grava e depois eu vou ouvir e eu falo, nossa, faltou tal coisa. Porque 1 hora é muito pouco, né, gente? Vamos ficar conversando. E se vocês gostarem, a gente pode até fazer um especial autoestima, né? A gente faz, sei lá, uma vez por mês. Eu queria muito que vocês contassem histórias pra gente sobre como vocês se relacionam com a própria autoestima, o que é autoestima pra vocês, como é essa jornada em busca da autoestima. De verdade, mandem pra gente pode ser no DM do Instagram, pode ser no e-mail.
Eu só peço pra vocês mandarem no do Exaustos, porque no meu, provavelmente eu vou perder, porque vai vir outras coisas quando a gente tá usando todo dia. Mas no Exaustos a gente tem um controle melhor. Mas, por favor, estamos exaustos no Instagram ou estamos todos exaustos@gmail.com. Mandem pra gente que a gente quer muito fazer um programa conversando e tendo outras bagagens além da nossa. É importante. Além disso, né? Agora já falei que nós estamos todos exaustos@gmail.com e no Instagram estamos exaustos. Nosso Twitter é exaustospod e nós estamos todos os dias nas nossas redes pessoais também. Podem falar com a gente, podem mandar mensagem, pode pedir conselho, pode xingar, pode dar risada. Eu sou Love Maltini. Eu sou Vitor Trindade. Eu sou Call of Junqueira. E antes de encerrar, tem alguma indicação? Eu indiquei, né? Eu indiquei a série My Mad Fat Diary, vocês encontram no YouTube. Eu acho que, sinceramente, vale a pena. Eu falei dessa situação do Francisco especificamente, mas teve uma situação que o Vitor mencionou que também acontece lá, que é aquela coisa de você atacar pra não ser atacado. Então, assim, é bem uma jornada bem legal sobre autoestima. Se você estiver muito mal psicologicamente, eu não recomendo assistir, porque eu fiquei downers. É pesado no sentido de, tipo, a gente se identifica demais e vai se puxando pra baixo, mas ao mesmo tempo dá pra aprender bastante. Então eu recomendo. Francisco? Eu acho que a minha grande recomendação é Naruto. Todo mundo sabe como o Naruto se fudeu na mão daquelas crianças filha da puta que deixava ele sozinho no balanço e salvou essa merda dessa vila de gente ingrata e não falou nada pra ninguém. Tipo, ficou super feliz que salvou a vila. As minhas indicações são algumas. Eu vou falar algumas delas. Uma delas é o artigo que a Letícia Blanco me mandou em DM. Deixa eu até pegar o nome do artigo. Mas é um artigo que fala um pouco sobre por que a geração de millennials é frustrada. A outra indicação que eu tenho é Leon Saga, da editora Devir. Eu sempre vou indicar isso porque é uma das coisas que tá pavimentando. Já tá registrada essa daí. Essa você já deu. Não, eu vou lembrar enquanto algum ouvinte falar, caralho, eu li e realmente é muito bom. E eu tinha uma outra série, que eu comentei, que é American Vandal. É uma série que tem no Netflix, que é produzida pelo próprio Netflix. É uma série que permeia muito essa questão de bullying e reações que o bullying pode causar. E, tipo, como isso pode desencadear. Certo. Lembrei de mais uma coisa. Eu já falei no meio da gravação, mas vou falar de novo agora que a gente tá falando só sobre indicações. Nos dias 8 e 9 de dezembro tem Pop Plus, que é uma feira plus size, é a maior da América Latina. E vai ser aqui em São Paulo, ali na Avenida Paulista. Normalmente é uma feira de moda, então vende roupas de todos os tamanhos, tamanhos grandes, né? E desta vez vai ter uma área de artistas e euzinha estarei lá. É a primeira vez que eu vendo arte, né? Tipo assim, sempre tenho os meus livros aí, mas nunca tive a minha lojinha vendendo artes. E eu tô criando a lojinha virtual já faz um tempo, só que eu não coloquei ela no ar ainda. Então eu pretendo estreá-la lá no Pop Plus, porque, enfim, né? Por motivos de estoque, então logo logo tem minha lojinha virtual, mas eu quero que vocês vão lá, a gente bate um papo, dá um abraço. Vocês compram umas artes, dão uma olhada nas roupas. Vamos ser migas. O artigo que, fora essa indicação fantástica Adoro, fantástica. Da Ariane. Dari, calma, é que eu tô olhando uma coisa e tô falando outra. Você vai deixar o link? Eu vou deixar o link, nome do artigo, mas né? é um artigo que ele tá no blog sobre demografia e pessoas da Unicamp. O artigo ele é escrito pelo Igor Johansen, que ele é doutor em demografia na Unicamp. O artigo é Por que os jovens profissionais da geração Y são infelizes? Porque a vida é uma merda, mentira. Então é isso, senhoras e senhores. senhores. Gente. Eu acho que a gente nem deu tantos conselhos práticos de como se livrar dos problemas de autoestima, mas a gente falou bastante das dores. Eu quero falar sobre isso mais, gente. Vamos fazer um podcast só de autoestima? Não, mentira, eu quero falar das vergonhas no próximo. A gente pode fazer, sei lá, tipo, se vocês gostarem e tudo... A gente faz um especial autoestima uma vez por mês, é um assunto que é recorrente, tem muita coisa. Em uma hora a gente não consegue abordar nem metade do que... Não se esqueçam, a gente falou aqui do amor próprio, falou pra vocês mandarem as suas histórias de amor próprio. Além dessas, a gente falou no podcast anterior, que foi na segunda-feira, que teve abraço coletivo, se você não viu ainda, ouça. Mandem suas histórias de amor, suas dúvidas, seus questionamentos, porque nós queremos fazer um especial de conselhos amorosos. Isso, e interagem no grupo do Facebook. E a gente quer um nome pra esse quadro de indicações. Ajuda aí, exaustinhos. Por favor. Beijo! Até mais!